Olá, meus alunos, tudo bom? Vamos aqui dar início a mais uma aula. Nesta aula, nós vamos calcular mais alguns limites e aprender os novos conceitos sobre esse termo limite também, tá bom? Com exemplos. Vamos lá. Ok, só relembrando da aula passada, a gente tem dois teoremas muito importantes que a gente está usando meio que toda hora para o cálculo do limite. Raramente a gente vai calcular o limite pela definição, certo? Embora quando for preciso a gente vai ter que fazer isso. Vai ser exatamente um dos exemplos agora próximos. De qualquer jeito, vamos relembrar os dois teoremas que dizem, o primeiro diz que quando o limite existe, né, a soma do limite, o limite da soma de duas sequências é igual à soma dos limites. E a diferença de duas sequências, o limite da diferença de duas sequências, é a diferença dos limites, certo? De mesma forma, quando a gente tem duas sequências convergentes, o limite do produto dessas duas sequências é o produto dos limites, e o quociente, o limite do quociente dessas duas sequências é também o quociente dos dois limites, quando os limites existirem, e o limite que está embaixo for diferente de zero, é claro. E o teorema 2, que também é importantíssimo, que diz que nos dá uma ferramenta muito útil para calcular o limite, que diz que quando duas funções coincidem em todos os pontos da vizinhança de um ponto dado, né, que a gente chama de intervalo perfurado, todos os pontos que estão ali próximos, exceto o próprio ponto, então ambas têm o mesmo limite. Esse tem pode significar que quando existe, existe para as duas, e quando não existe, não existe para nenhuma das duas. Ok? O limite. Ok. Um exemplo importante que a gente vai ter que fazer aqui na mão, o cálculo do limite, é a função raiz quadrada. Tá? Raiz quadrada de x é uma função cujo domínio são todos os reais não negativos. Tá? E a gente vai inicialmente calcular o limite em qualquer ponto x0 positivo, estritamente positivo. Tá bom? Então, fixo esse ponto qualquer, mas positivo, estritamente positivo, e olho por uma sequência de números positivos, x0, calculado para convergindo para o ponto x0, certo? Tem que ser uma sequência de números positivos, porque tem que ser uma sequência de pontos do domínio da nossa função. E o domínio da nossa função são os reais não negativos. E a gente precisa mostrar, então, que a sequência das imagens, certo? Converge para a imagem do limite da sequência original. Se a gente fizer isso, a gente vai estar mostrando, então, além de calcular o limite dessa função, a gente vai estar mostrando que essa função é contínua em todo ponto x0 estritamente positivo. Para concluir que ela é contínua em todo o seu domínio, então vai ficar faltando só a análise no ponto x0 igual a zero. Beleza. Ok, então a gente precisa mostrar essa convergência aqui, certo? Essa convergência aqui significa exatamente que qualquer epsilon que eu escolha, qualquer número positivo, por menor que você escolha, tá? Vai existir um índice n0 a partir do qual vale essa última desigualdade aqui. Ou seja, a distância entre a imagem da xn pela h, que h é função raiz quadrada, a distância desse ponto até a imagem do x0 pela própria h é menor do que o epsilon que você pré-determinou. Tá? Essa é a desigualdade importante. O que está escrito daqui para cá são só manipulações algébricas que vai deixar esta parcela aqui numa forma mais interessante para a gente, que é exatamente essa fórmula aqui. O que eu fiz para chegar daqui lá? Eu multipliquei essa fração toda aqui, multipliquei por 1, onde 1 foi escrito como raiz, como isso aqui sobre ele próprio. Isso sobre ele mesmo. Isso é 1, certo? Então, multipliquei isso aqui por 1, nesse formato aqui. Em cima fica um produto notável, produto da soma pela diferença, certo? E eu me livro das raízes e aparece
esse termo aqui, que vai ser bastante útil para a gente. Ok. Certo. Então, agora aqui vou usar um resultado sem demonstração, e vou deixar para vocês pensarem e tentarem provar como exercício, mas é bastante intuitivo. Sendo o xn uma sequência de termos positivos, que converge para um número também positivo, que é o x0, então existe um k estritamente positivo, certo? Que fica por baixo de todos os elementos da sequência xn. Ok? Isso não é imediatamente óbvio do fato do xn serem positivos e convergir para o número dos xn serem positivos, porque como o xn é uma sequência infinita, né, os xn sendo positivos, eles são sim sempre maiores ou iguais a zero, mas eles poderiam se aproximar cada vez mais do x0 e eu não ser capaz de encontrar um k que ficasse por baixo de toda essa quantidade infinita de termos da sequência, certo? Mas aqui isso acontece porque, além de serem termos positivos, os xn's convergem para o x0, que é também um número estritamente positivo, esse x0. Ok? Então, o importante é a gente ter essa desigualdade aqui, certo? E dessa desigualdade segue, bom, se o xn é maior que k, então, exercício para vocês, verifiquem que o raiz de xn é maior que o raiz de k, certo? E, portanto, raiz de xn somado com raiz de x0, que é um número, é maior que raiz de k mais raiz de x0, e eu estou chamando esse número todo aqui de um delta, porque o x0 está fixado, também está fixado, isso tudo aqui eu estou chamando de delta, tá? Então, raiz de xn mais raiz de x0 é maior que delta, e isso implica diretamente que os inversos satisfazem a desigualdade contrária. 1 sobre raiz de xn mais raiz de x0 é menor que 1 sobre delta. Beleza? Bom, nós ainda não usamos o fato de que a minha sequência xn converge para x0. Então, nós vamos usar isso agora. E o que significa dizer que xn converge para x0? Xn converge para x0 significa que, por menor que seja o ε1 que você escolher, estou usando ε1 justamente para distinguir do ε da primeira, da parte anterior, que a gente já chamou a letra ε, também chamou lá de n0, aqui eu vou chamar de n1. N1 é o índice a partir do qual, olha só, para n maior do que n1, vale que o xn dista do x0 menos do que esse ε1 pré-fixado, certo? O modo da diferença pode ser entendido como a distância entre esses pontos, como a gente já viu. Então, a partir do n1, vale essa desigualdade. Para qualquer ε que você der, existe um tal n1. Beleza. Então, agora, finalmente, nós temos todas as ferramentas na mão. Esse ε1, ele é qualquer, certo? Então, eu vou escolher como ε1 quem? Justamente o ε da primeira etapa, que foi ali atrás também, que foi dado um ε, né? Eu pego aquele ε e aquele delta que a gente chamou, né, de raiz do x0 mais k. E aí, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, então. Bom, a gente já tinha essa igualdade aqui, né? Essa igualdade foi aquela obtida multiplicando o lado esquerdo aqui por raiz de xn mais raiz de x0. A gente já tinha essa igualdade, certo? Essa desigualdade aqui segue do fato de que 1 sobre delta é maior do que 1 sobre raiz de xn mais raiz de x0, tá? Essa nova desigualdade aqui segue do fato de que para n maior ou igual a n1, vale, como a gente viu aqui na versão passada, ó, para todo n maior que n1, o módulo de xn menos x0 é menor que ε1, que é o que está escrito aqui. O numerador, aqui, é menor do que esse cara. Como eu mantive o denominador igual, então vale essa desigualdade aqui. Todos os termos aqui são positivos. Mas com a minha escolha como vale para ε qualquer, com a minha escolha do ε nesse formato aqui, então eu tenho essa igualdade. Essa desigualdade, desculpa. E, portanto, essa igualdade que é o que eu queria. Então, essa passagem aqui é a única que foi
ela só vale para n maior que n1. Bom, então, esses termos aqui, essa diferença de raízes, é menor do que epsilon, qualquer que seja o epsilon dado lá inicialmente, previamente, desde que os índices n que aparecem aqui sejam maior do que o n1, proveniente aqui do fato, existe o n1, e esse fato que existe, esse n1 é proveniente do fato de que a xn converge para x0, certo? Única informação relevante que eu estou usando aqui sobre as sequências xn, eu não tenho a cara da xn que converge para x0. Eu só sei que ela converge para x0. Então, esse é o fato relevante e vem daí a existência desse n1. Então, essa desigualdade toda aqui segue válida para todo n maior ou igual que n1. Então, dado o epsilon inicial, eu tomo o n0 lá de trás como sendo este n1. E aí, o que eu mostrei? Que eu mostrei que para todo n maior do que o n0, que é igual ao n1, vale essa desigualdade aqui, que esse pedaço é menor do que epsilon. Mas isso aqui é a imagem da xn pela função h. E esse aqui é a imagem do x0 pela h. Então, isso está me dizendo que a sequência das imagens da xn pela h converge para o h de x0. E isso significa que a função h, raiz de x, é contínua em todo ponto do seu domínio, onde ficou faltando só verificar o caso do x0 exatamente igual a zero, porque ali em cima a gente estava tratando com x0 estritamente positivo, tá? Esse fato aqui vai envolver uma questão, um conceito que a gente chama de limite lateral, porque o domínio da nossa função não nos permite se aproximar desse ponto x0 por valores menores do que x0, né? A função h é a raiz quadrada, ela só está definida para número maior ou igual a zero. Então, o x0 é um ponto onde a gente só pode falar em limite lateral pela direita, em relação a essa função h. Então, bom, isso vai ser feito depois, mas assumindo que isso tenha sido feito, então a gente mostrou que a função raiz quadrada de x é contínua em todo o seu domínio. Ok. Um outro exemplo de domínio, de limite. Vamos calcular agora o limite da função f de x igual a raiz de x menos 3 dividido por x menos 9. Tá? Então, tem duas perguntas aqui que eu quero que vocês respondam, certo? E a dica para responder essas perguntas é exatamente, bom, a primeira é, essa função é uma função racional? Então, vocês têm que voltar lá na definição da aula passada, ou da aula anterior à aula passada, que define o que é uma função racional, e ver se isso aqui verifica a propriedade de ser uma função racional. E a outra pergunta é em quais pontos essa f é contínua. Então, aqui, para saber a continuidade da f, eu não vou trabalhar em cima de definição, não. Eu vou usar o teorema 1, que a gente enunciou aqui, né? E, com ele, construir o fato de que, por exemplo, quociente de funções contínuas é contínuo. Certo? A gente fez coisa parecida quando a gente estava definindo continuidade de funções racionais, continuidade das funções polinomiais, tal. A gente está usando aquelas propriedades do limite da soma do limite do produto do limite. Para sequências, usando essas propriedades, para concluir que soma de funções contínuas é contínua, quociente de funções contínuas é contínuo no seu domínio, e coisas desse tipo. Então, a dica para resolver esse exercício 7 é isso que eu acabei de falar, tá bom? E a gente quer calcular aqui o limite dessa f quando x tende a 9. Bom, se a função for contínua e 9 estiver no domínio, é fácil calcular o limite, porque o limite de uma função contínua é simplesmente o valor da função no ponto. Não é isso? Então, o primeiro passo é descobrir se o x0 igual a 9 pertence ao domínio da função ou não. Então, a gente vai olhar e vai ver que, bom, é só a gente olhar para a cara da função, né? E ver que x igual a 9, zero o denominador dessa função. Então, o 9 não pode, não dá para dividir número por 9, não dá para dividir número por zero, né? Então, o x igual a 9 não pertence ao domínio dessa função.
Se ele não pertence ao domínio dessa função, então a gente não pode simplesmente calcular o limite. Então a função não é contínua no ponto, aliás, o ponto 9 nem está no domínio da função, então ela não é contínua nele. E não sendo contínua, o cálculo do limite não é tão trivial quanto simplesmente calcular o valor da função no ponto. Então eu tenho que fazer alguma manobra para poder calcular esse limite de uma forma razoavelmente simples, também sem ir pela definição, mas não é tão simples quanto o limite de funções contínuas. Certo? Então tá. Então como é que vai ser feito o cálculo desse limite? Bom, a gente vê, né, que essa função f de x, ela possui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 no ponto x0 igual a 9. O que significa isso? Uma determinação do tipo 0 sobre 0 significa o seguinte: se você olhar para a função que está no denominador, o limite dessa função quando x vai para 9 é 0. E se você olhar para o numerador, a função que está no numerador, o limite dessa função quando x tende a 9 também é 0. Então, isso que significa dizer que essa função tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ok, então o que a gente faz é tentar eliminar essa indeterminação. E o jeito de eliminar essa indeterminação é parecido com o que a gente fez em exercícios da aula passada, né? E eu vou fazer aqui. Bom, minha f é isso. E eu vejo que embaixo, x menos 9 pode ser escrito como um produto de... produto de raiz de x menos 3 por raiz de x mais 3. Não é isso? Porque o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro, e o quadrado de raiz de x é x, menos o quadrado do segundo, o quadrado de 3 é 9. Tá? E aí eu posso cancelar esse pedaço aqui com este pedaço aqui, desde que o x não seja 9. Então, essa igualdade aqui, essa igualdade vale para todo x, exceto x igual a 9. Bom, eu chamo essa função aqui de g de x, e agora essa função g de x, ela é contínua no x igual a 9. De novo, exercício para vocês verificarem que ela é contínua no ponto x igual a 9, mas vai usar de novo as mesmas afirmações que eu falei anteriormente, né? Basicamente, que quociente de funções contínuas é contínua, soma de função contínua é contínua. Tá bom? Então, a g agora é contínua. E a g só difere da f num único ponto, que é justamente o x igual a 9. Então, a g e a f coincidem num intervalo perfurado, certo? Centrado no 9. E o teorema 2 lá de trás nos diz, então, que o limite das duas no 9 coincidem. Certo? Duas funções que coincidem. Duas funções, não consigo. Bom, tudo bem. Duas funções que coincidem no intervalo perfurado centrado em x0 têm o mesmo limite. Quer dizer, se uma tem limite, a outra também tem. Se uma não tem, a outra também não tem. Mas a gente sabe que a g tem limite, porque a g é contínua. E mais ainda, a gente sabe quem é o limite da g quando x tende a 9. De novo, porque g é contínua. O limite da g quando x tende a 9 é g de 9, porque g é contínua. E g de 9 é 6, né? A expressão para g de 9 está aqui. Quando eu coloco 9, fica a raiz de 9, que é 3, mais 3, 6, 1 sobre 6. Opa, desculpa, falei errado, né? G de 9 é 1 sexto. Tá bom? Então, o limite da minha f, quando x tende a 9, é 1 sexto. Legal. Beleza. Então, esses são os casos em que o limite existe. A gente diz que o limite existe, que esse limite é um número, tá? Então, na aula agora, a gente vai olhar casos em que o limite não existe, tá? E tem alguns casos interessantes em que o limite não existe. Bom, na aula passada, a gente viu o caso do seno de 1 sobre x. Quando x tende a 0, o seno de 1 sobre x varia, varrendo todos os valores entre menos 1 e 1, né? Esse claramente é um caso em que o limite não existe, porque ao se aproximar do zero, o x se aproximar do zero, o seno de 1 sobre x não se aproxima de ninguém. Fica variando entre menos 1 e 1, varrendo todos os pontos entre menos 1 e 1. Tá? Agora, existem outros casos em que o limite não existe como um número, mas o comportamento da função próxima a esse ponto vale a pena ser investigado. Tá? Então, embora o limite não exista como um número,
a gente vai dizer, por exemplo, a gente vai usar as expressões, por exemplo, dizendo que o limite é mais infinito ou menos infinito. Então, tá, quando a gente falar que o limite é mais infinito ou menos infinito, é um abuso de linguagem. O limite, do jeito que a gente definiu anteriormente, como um número real, não existe. Não existe aquele número L do qual a imagem da função, a imagem da sequência se aproxima. Certo? Muito pelo contrário, essa imagem tende a mais infinito, a gente vai dizer o que é isso. Então, primeiro exemplo, f de x é 1 sobre quadrado de x menos 2. Claro que o domínio dessa função não pode incluir o x igual a 2, mas de resto pode incluir todos os números reais, certo? Então, a gente vai chamar o ponto x0 em questão é o 2, justamente que é o ponto problema. E do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, a gente vai dizer que essa é uma indeterminação agora do tipo 1 sobre 0. Porque o limite da função de cima, que é a função constante 1, é 1. E o limite da função de baixo, quando x tende a x0 igual a 2, é 0. Então, é 1 sobre 0, e a gente chama de uma indeterminação, porque não é possível aqui a gente usar aquele teorema que o limite do quociente é o quociente dos limites. O problema é esse 0 aqui de baixo. Então, essa expressão a gente diz que está indeterminada. Tá? Neste caso ainda, né, a reta vertical que passa pelo ponto x0 igual a 2 é chamada de assíntota vertical. E a gente vai usar bastante esse conceito de assíntota vertical quando a gente aprender e começar a esboçar gráficos de funções. Certo? Ok. Então, é fácil de ver, né, que a sequência das imagens de qualquer número que tenda, que se aproxime arbitrariamente do 2, ela não converge para nenhum número real. Por quê? Se o x se aproxima do 2, x menos 2 se aproxima do 0. Ao quadrado se aproxima ainda mais do 0. Então, esse denominador tudo se aproxima do 0, e 1 sobre uma coisa que se aproxima do 0, não se aproxima de número nenhum. Ou seja, a gente vai dizer que ele cresce ilimitadamente. Tá bom? Então, vamos ver dois exemplos de sequências aqui que se aproximam do 2. Esse aqui, ó, 2 menos 1 sobre n, né? Se aproxima do 2 pela esquerda, por valores menores do que 2. E esse aqui, ó, z igual a 2 mais 1 sobre n ao quadrado. Todos esses valores são maiores do que 2, então a zn se aproxima do 2 pela direita. Mas ambas se aproximam do 2. É fácil de ver usando a propriedade de limite, limite da soma, a soma dos limites, limite da diferença, a diferença dos limites, que ambas essas sequências tendem a 2. Ok, no entanto, se você olhar a imagem pela f, né? A imagem da f de x, n pela f, é n ao quadrado. E a imagem da f de z, n, é n à quarta, certo? Porque, lembrando, quem é a nossa f? Nossa f, eu tiro 2 do x, quadro e inverto, né? Se eu tirar 2 do x, fica só 1 sobre n. Eu quadro isso aqui e inverto, dá n ao quadrado. Mesma coisa aqui, eu tiro 2, faço o quadrado do que sobra e inverto, dá n à quarta. Tá bom? E n ao quadrado e n à quarta, a gente vai ver que são sequências numéricas que crescem ilimitadamente. Bom, para isso, então, eu vou ter que especificar o que é exatamente dizer que uma sequência cresce ilimitadamente, ou que uma sequência tende a infinito, a mais infinito. Certo? Então, vamos fazer isso inicialmente, tá? Bom, dizer que uma sequência cresce ilimitadamente é basicamente dizer que os pontos da sequência numérica, eles ultrapassam qualquer tentativa de barrar eles por cima. Qualquer tentativa de pôr um número real como teto para que esses valores não ultrapassem, não vai obter efeito. A sequência sempre vai furar esse teto. Então, por exemplo, por maior que seja o número, por exemplo, t igual a 10 a 23, se a sequência diverge para mais infinito ou cresce limitadamente, como a gente está definindo aqui, então, em algum momento, os valores da sequência vão passar desse número, vão furar esse teto. Ok? Então, aqui tem uma definição formal, né? A gente diz que uma sequência numérica cresce limitadamente ou diverge para mais infinito. Essa palavra mais aqui
anotar aqui, porque depois a gente vai definir analogamente o que seria divergir para menos infinito, certo? Se qualquer valor que você pegue para teto, por maior que seja esse m aqui, existe um índice da sequência a partir do qual, esse a partir do qual significa para todo n maior do que n0, o xn supera aquele cara que você tinha colocado como um candidato para ser o teto, para limitar por cima os valores. Ou dito de outra maneira, né, a gente diz que uma sequência diverge para mais infinito se qualquer que seja o número positivo m que você escolha, por maior que ele seja, existe um índice a partir do qual, ou seja, para todo n maior do que n0, os elementos da sequência superam aquele n. Tá? Mesma coisa dita praticamente de forma igual, um pouquinho diferente. Alguns exemplos, né? Pega a sequência xn igual a n, quer dizer, quem são os elementos da sequência? São os próprios números naturais. 1, 2, 3, 4, assim vai. Então, essa é uma sequência que cresce ilimitadamente. Qualquer m que você pegue, basta você tomar n0, o primeiro natural maior que m, lembrando que o m não precisa ser natural, certo? Mas os índices n0 e n são. Então, pega o n0, o primeiro natural maior que m, e a sequência vai superar esse teto. Aqui tem o gráfico da sequência que eu chamei de x1, certo? Outro exemplo aqui, xn agora é n ao cubo, então uma sequência de cubos. 1, o cubo de 2, o cubo de 3, o cubo de 4. E a mesma coisa vale. Verifique que, dado qualquer m, basta pegar n0, de novo, o primeiro natural maior do que m raiz cúbica de m, certo? E para todo n maior do que esse n0, os elementos da sequência vão superar o m dado, tá? O gráfico da sequência está aqui também. Agora, essa aqui é o inverso dos cubos. O inverso dos cubos já não vale. Verifique que não vale, certo? Na verdade, os valores da sequência vão diminuindo cada vez mais, em vez de crescer arbitrariamente. Então, não é verdade que qualquer m que você der, você consegue um índice n0 a partir do qual todo mundo supera esse valor m. Basta, por exemplo, você tomar o m igual a 1. Né? Se o m é igual a 1, para qualquer natural que você pegue n0, você vai exibir um elemento maior do que ele, satisfazendo essa desigualdade. Então, isso caracteriza o fato de que a sequência não diverge para mais infinito. Outro fato aqui, exemplo bobo, parecido com o primeiro. Só que o xn agora é n menos 100. Ah, diminui 100 dos naturais. Cada natural começa, eu tiro 100 dele. Não interessa, menos 99, menos 98. Por maior que seja o m que você der, você vai ser capaz de achar o natural. Basta pegar n0, o primeiro natural, maior do que o m dado mais 100. De novo, lembrando que o m não precisa ser natural, mas o n0 sim. Então, você pega n0, o primeiro natural maior do que m grande mais 100, e você verifica que os xn's para esses valores de n superam o m dado, qualquer que seja o m que você escolheu. Tá? De novo, aqui o gráfico dos pontos dessa sequência. Ok, aqui uma outra sequência. 1 mais 1 sobre n. Então, ela é 1 mais 1, 1 mais meio, 1 mais 1 terço, 1 mais 1 quarto, e assim vai, certo? O gráfico essa sequência de pontos também se aproxima cada vez mais de 1, decrescendo por valores maiores que 1, mas cada vez decrescendo. Então, o exercício mostra que essa sequência também não diverge para mais infinito. Para mostrar que não diverge, basta eu exibir um m para o qual qualquer tentativa de achar um n0, que seja o primeiro índice a partir do qual os elementos da sequência superem esse 3, não vai funcionar. Então, dado m igual a 3, pegue qualquer natural, você vai ser capaz de exibir um natural maior do que esse n0, onde vale essa desigualdade aqui. Certo? Façam os exercícios. Então, isso demonstra que essa sequência não diverge para mais infinito. Não cresce ilimitadamente. Na verdade, ela nem cresce, né? Ela decresce. Ok. Então, com esse conceito estabelecido para a sequência
numéricas, quer dizer, o que é uma sequência crescer ilimitadamente, a gente pode definir um conceito parecido para uma função, certo? O que significa uma função crescer ilimitadamente em um ponto? Então, a gente vai definir, seja x0 um número real, não precisa estar no domínio da função, mas precisa que ele possa ser aproximado por valores do domínio da função, por valores que estão no domínio da função, que sejam tanto maiores do que esse ponto, quanto menores, ou seja, que seja aproximado por ambos os lados, pela direita e pela esquerda. Certo? A gente vai dizer que a f de x tende ao infinito, quando x tende a esse ponto, se qualquer sequência numérica xn de pontos que estejam no domínio da função f, convergindo para o x0, apresentem o seguinte: a sequência das imagens desses pontos, essa sequência diverge para mais infinito. Certo? Vou colocar um mais aqui. Às vezes o mais é redundante. Daqui a pouco a gente vai falar de menos infinito, então vou deixar ele entre parênteses aqui. Então essa é a definição. Certo? Então, a função cresce ilimitadamente num ponto quando a imagem da sequência a imagem de qualquer sequência de pontos do domínio da função que convirjam para o x0, essa imagem divirja para mais infinito. Certo? Ou seja, em matematiquês, significa isso. Sempre que eu tiver uma sequência de pontos do domínio convergindo para o x0, a sequência das imagens tende a mais infinito. Certo? E a notação é essa aqui. Então, quando x tende a x0, a imagem da minha f tende a mais infinito. Tá? No outro caso, aqui analogamente, tá? Tá aqui embaixo até. Quando for para menos infinito, então vai ter um menos aqui da frente. Em geral, a gente não escreve o sinal de mais aqui não, assim, tá? Mais infinito. Se não tem o sinal, é porque já é positivamente o infinito. Ok, vamos voltar então agora ao nosso exemplo lá de trás, e vamos considerar a sequência que se aproxima do 2, a sequência que se aproxima do 2 pela esquerda. 2 menos 1 sobre n, certo? 2 menos 1 sobre n está aqui. Opa! Não diz quem é a f, deixa eu dizer quem é a f, então, cadê a minha f? Não diz quem é a f? Não disse. Então, peraí. A f, ela é... sobre... Não era? Era x menos 2 ao quadrado, certo? Ok, só que a sequência que eu considero é a sequência 2 menos 1 sobre n. A função está aqui. Então, quando eu faço x igual a 2 menos 1 sobre n, o 2 cancela com 2 e fica só menos 1 sobre n ao quadrado e o inverso disso. Então, fica só n ao quadrado. Então, aqui, na verdade, fica n ao quadrado. Certo? Então, a sequência dos n ao quadrado, os primeiros 40 termos da sequência do n ao quadrado está aqui. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar a imagem desses pontos. Certo? E daí eu observo o que acontece. Acontece, e aqui eu estou andando num passo dado por P, e eu diminuo, ao aumentar o P, eu diminuo o passo. Então, eu estou colocando cada vez mais pontinhos no meu gráfico, e eu estou vendo o que acontece
conforme eu vou me aproximando, conforme eu vou aumentando, diminuindo o passo, né? Vou enchendo de pontinhos no gráfico da minha função, e ao me aproximar do 2, ó, o 2 está aqui, certo? O 2 corresponde ao eixo, como se fosse a origem do nosso sistema aqui, mas aqui é o 2.1, 2.2, então esse aqui é o 2. Então, o gráfico da minha função cresce ilimitadamente, tá? Ok. Se eu pegar a sequência do outro lado, também acontece a mesma coisa. Só que agora, o que acontece? Bom, vai dar exatamente a mesma coisa aqui, né? Então, vai dar de novo n ao quadrado. Certo? E o gráfico vai dar exatamente o mesmo. Certo? Só que agora eu estou me aproximando por valores menores do que 2. Tá? Quando eu junto esses dois gráficos numa coisa só, eu tenho isso aqui. Certo? Então, ao me aproximar do ponto 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, a função, a imagem desses pontos cresce ilimitadamente, certo? Cresce sem fim. Ok. Então, a sequência das imagens, de ambas as imagens escolhidas, elas apresentam o mesmo comportamento, elas divergem para mais infinito, tá? Mas isso podia ter sido apenas uma coincidência da escolha das sequências, né? Porque eu não peguei sequências arbitrárias convergindo para o x0 igual a 2, eu peguei duas sequências específicas, tá bom? Isso não pode ser feito, eu tenho que trabalhar de forma genérica, eu tenho que pegar uma sequência que converja para o 2, sem saber a cara dela. A única coisa que eu preciso saber dessa sequência é que ela converge para o 2, certo? Eu não posso me apoiar na expressão numérica de cada xn. Eu tenho que me apoiar no único fato que eu sei de que a xn é uma sequência de pontos distintos de 2 convergindo para o 2, certo? Então, vejamos o que acontece. Vamos pegar uma sequência qualquer convergindo para o 2, né? Convergindo para o 2. Então, a imagem dessa sequência diverge para mais infinito. Vejamos por quê. Esse resultado, por que vale, né? Ele segue do seguinte teorema. Se eu tenho uma sequência, Wn, vamos dizer, que converja para zero por valores positivos, certo? Então, a sequência dos inversos diverge para mais infinito. Ok? E no nosso caso é isso que a gente tem, porque se eu chamar de Wn essa sequência aqui, quando o xn converge para 2, que é o fato, a única informação que a gente tem sobre as sequências xn que ela converge para 2, né? A gente sabe que a sequência xn menos 2 converge para 0, justamente por causa daquele resultado que diz que o limite da soma de duas sequências é a soma dos limites, certo? Xn é uma sequência que converge para 2, 2 é a sequência constante que converge para 2, então a diferença das duas converge para 0, certo? E essa diferença podia convergir para 0 por valores positivos ou negativos, mas, como ela está entre parênteses ao quadrado, ela converge para 0 por valores que são sempre positivos, certo? Então, o inverso dessa sequência, 1 sobre Wn, que é justamente o valor da nossa função calculado em cima do xn, pelo teorema que acabou de ser dito, né? Como Wn converge para 0 por valores positivos, o valor da inversa diverge para mais infinitos. E o valor da inversa é justamente a nossa função. Então, a gente tem que essa sequência diverge para mais infinito. Ok? Beleza. Agora, o próximo exemplo vai nos levar a um conceito um pouco mais refinado. Ele é muito parecido com a função original, só que ele não tem o quadrado da diferença lá embaixo. É só x menos 2. De novo, o 2 não está no domínio, só que agora
tá fácil de ver aqui, né? Que esse número, quando o x se aproxima do 2, se você pega uma sequência convergindo para 2, você vai ter uma diferença no sinal dessa expressão aqui, dependendo se o x converge para 2 por valores maiores do que 2 ou menores do que 2. Certo? Bom, ok. Então, de novo, a gente vai considerar o x0 igual a 2, certo? E quando o x tende a 2, a gente vai dizer que é uma indeterminação do tipo 1 sobre 0, né? Que é aquela noção que a gente falou anteriormente. O limite da função que está no numerador, quando x tende a 2, a função é constante igual a 1, então esse limite é sempre igual a 1. E o limite do que está embaixo, quando x tende a 2, é 0. Então, vai dar uma que não dá para dividir por 0, então a gente chama isso de uma indeterminação do tipo 1 sobre 0. Ok? Bom, então a gente vai ter que ver o que dá para fazer, né? É claro, lembrando que é claro significa exercício, né? Então, exercício, a sequência das imagens de qualquer sequência que convirja para x é igual a 2, não se aproxima de número real algum, né? Ao me aproximar do 2, 1 sobre x menos 2 cresce ou positivamente ou negativamente, mas cresce arbitrariamente, em módulo, né? E não se aproximando de qualquer número real que você possa imaginar. Ele cresce sem parar. Certo? Só que, bom, isso aqui eu já disse, né? Ao contrário do exemplo anterior, aqui a sequência das imagens vão adquirir valores positivos ou negativos, dependendo se a sequência do xn que converge para 2 por valores maiores do que 2, quando a gente coloca na reta real, né? Os pontos que são maiores que 2 estão à direita do 2, por isso que a gente fala pela direita, ou menores do que 2, que a gente fala pela esquerda, certo? Então, isso nos leva a introduzir agora o conceito de limites laterais. Certo? E, de novo, a gente vai definir primeiro o conceito de limite lateral para sequências, tá? Então, dado uma sequência de números reais, a gente vai dizer que L é o limite dessa sequência pela esquerda, se para qualquer valor positivo de epsilon que você der, existe um índice a partir do qual a distância entre xn e L é menor do que epsilon. Certo? Até aqui é a mesma definição que a gente tinha antes, só que com essa exigência. Os xn são todos menores do que L. Por isso que a gente diz que a sequência se aproxima do limite pela esquerda, tá? Analogamente, a gente poderia definir limite pela direita, certo? Então, bom, dito de outra maneira, mas acho que já está bem dito aqui, né? Dizemos que a sequência numérica converge pela esquerda se para todo número positivo existe um índice a partir do qual você tem que o L menos xn é menor do que epsilon, isso a gente já tinha, só que agora eu exijo também essa outra desigualdade. Essa outra desigualdade nos garante que para todo índice, a partir do n0, pelo menos, os xn são menores do que L. Tá? E a notação aqui é essa, onde tem esse sinalzinho de menos aqui, em cima do L, para dizer que o L é aproximado por valores menores do que L. Ok? Beleza. De forma totalmente análoga, eu deixo como exercício para vocês, a gente define o que é uma sequência convergir a um ponto pela direita. Certo? Então, com esses conceitos agora à mão, a gente vai voltar ao nosso exemplo da função 10 e definir o que é uma sequência, o limite da sequência, o limite das funções, limites laterais de funções, certo? Então, a gente vai olhar para a sequência 2 menos 1 sobre n a quarta, que converge para 2 pela esquerda, certo?
E a nossa função agora é a 1 sobre x menos 2. Se eu considerar essa sequência xn aqui e dele subtrair 2 e pegar o inverso, vai ficar n igual a quarta. Não é isso? Os valores para esses caras são esses números aqui, todos negativos. Né? Ok, então você está vendo que ao me aproximar, aqui eu estou me aproximando do 2 por valores menores que o 2. Estou me aproximando pela esquerda. E os valores que a minha função assume em cima desses vão ser números cada vez maiores. Olha esse aqui, 10 elevado a sexta. Só que todos multiplicados por números negativos. Então, são números bem grandes negativamente. Tá? E aqui está o gráfico desses pontos. Certo? E à medida que eu aumento o P, eu coloco mais pontos no meu gráfico. Certo? Então, a sequência tem esse comportamento. E aqui está o número 2. Ó. O número 2 está aqui. Na pontinha aqui. Opa. Beleza. Se eu me aproximo do 2 por valores maiores do que 2, por exemplo, 2 mais 1 sobre n à quarta, então aí quando eu pego a sequência das imagens, vai me dar sempre valores positivos, cada vez maiores, como está aparecendo aqui, ó. Números que estão aparecendo aqui cada vez maiores, mas sempre positivos. Então, isso significa que eu estou me aproximando do 2 por valores positivos, e o valor da minha função, então, cresce ilimitadamente positivamente. Certo? Se eu juntar essas duas expressões num gráfico só, eu tenho que o comportamento difere. O comportamento das imagens difere dependendo se eu me aproximo do 2 pela direita ou do 2 pela esquerda. Certo? Aqui eu ponho mais pontos ou diminuo a quantidade de pontos no meu gráfico. Ok. Isso nos motiva às seguintes definições. Eu vou dar 4 definições aqui. Vou ler com cuidado a primeira e vou deixar para vocês lerem com cuidado as outras 3, porque elas só dizem respeito à direita, esquerda e mais ou menos infinito, tá? Então, a definição primeira. Dizemos que a f de x diverge a mais infinito pela esquerda, no ponto x0, se qualquer sequência que eu escolha convergindo a x0 pela esquerda, a sequência das correspondentes imagens vai tender a mais infinito, vai divergir para mais infinito. Certo? Então, aqui poderia ter um mais infinito aqui. Mais infinito. Certo? Meio redundante, vou colocar entre parênteses. E as outras definições dizem praticamente a mesma coisa, só que aqui diverge a mais infinito pela direita, certo? Diverge a menos infinito pela esquerda, então no final vai dar menos infinito aqui. E também diverge a menos infinito pela direita. Certo? São definições análogas, dependendo da aproximação é feita pela direita ou pela esquerda, ou se eu estou falando de um crescimento ilimitado para mais infinito, ou um crescimento ilimitado negativamente, digamos, para menos infinito. Ok? Os limites laterais que foram apresentados acima, eles também podem ser usados em caso em que o limite L é um número. Ou seja, pode ser muito interessante, muito útil na hora que a gente calcula o limite de uma função, certo? A gente usar os limites laterais, principalmente se a expressão que define a minha função tiver expressões matemáticas diferentes para a função, dependendo de onde eu estou em relação ao x0. Se eu estou à esquerda do x0, a expressão para a minha função é uma, e se eu estou à direita da minha x0, a expressão para a minha função é outra. Essas funções assim, elas são chamadas de funções definidas por partes. E a gente vai ver um exemplo aqui que vai clarear essa ideia. Por exemplo, nossa função HN, para cada m, tá vendo que tem um parâmetrozinho que entra aqui, certo? Para cada m, a minha função h, ela tem, antes do 2, ela tem a cara de uma parábola, x menos 2, desculpa, x ao quadrado, para o x entre 0 e 2,
E depois do 2, ela tem a cara de uma reta, era x mais m. Certo? Então, ela é dada por duas leis de formação, uma antes do 2 e uma depois do 2. Se eu quiser calcular o limite dessa função quando x tende a 2, como é que eu faço? Certo? Aqui tem o gráfico da minha função. E olha só, né? Ao mexer no m, eu estou mexendo, esse índice m que aparece aqui, ele mexe só com a segunda parte, ou seja, só com a reta. Então, ao mexer no m, eu estou subindo ou descendo aquela reta ali, tá? Parece que está mexendo na função parabólica também do lado de cá, mas de fato não está. Ela só está sendo alterada, só está subindo e descendo também, porque você está mexendo na escala do eixo vertical quando você mexe com o m. O programa faz isso, tá? Mas o lado esquerdo, quer dizer, o x ao quadrado, não depende de m. E aqui eu estou mexendo no parâmetro m apenas, tá bom? Certo? Ok. Então, aqui, quando eu for olhar para o limite do ponto x igual a 2, não tem como eu fazer uso de nenhum daqueles teoremas que a gente tinha de forma global. Eu tenho que olhar para os limites laterais. Tenho que ver o que acontece quando eu me aproximo do 2 pela esquerda, porque daí eu vou usar essa expressão para minha h. E tenho que olhar para o que acontece quando eu me aproximo do 2 pela direita. Daí eu vou usar essa expressão para o h. Certo? Bom, claramente, exercício, né? Claramente, o limite pela esquerda da h de m no ponto x0 igual a 2 não depende de m. Certo? Porque quando eu me aproximo do 2 pela esquerda, eu estou nessa lei de formação da minha função, que é só x... Opa, nessa lei de formação da minha função, que é só x ao quadrado. Então, o limite da função x ao quadrado, quando x tende a 2, é 4. Né? Por quê? Porque a gente sabe que x ao quadrado é um polinômio, é contínuo, então o valor não vale, o limite da função é o valor da função no ponto, mesmo para o limite lateral à esquerda. Por limite lateral à direita, para x maiores do que 2, então agora o limite vai me aproximar vai depender do m, certo? E ao x se aproximar do 2, a minha função agora vai se aproximar de 2 mais m, certo? Que é outra coisa que eu estou afirmando aqui. Já o limite pela direita depende do m e o limite vale L+, né? L com índicezinho mais em cima quer dizer que é o limite pela direita. E ele vale 2 mais m, tá? Bom, então tá. Então calculei os limites laterais pela direita e pela esquerda. E como é que esses limites laterais se relacionam com o limite global, né? Então agora eu tenho alguns teoremas que fazem essa relação, tá? Então a primeira coisa diz o seguinte... os limites laterais de uma função podem existir ou não, certo? Mesmo se eles existirem, eles podem ser, os limites laterais, pela esquerda e pela direita, eles podem ser iguais ou podem ser diferentes, tá? Se ambos os limites laterais existirem e forem iguais, então o limite global, que a gente chama aquele limite anterior que a gente tinha definido, agora a gente chama de global para diferenciar esses limites laterais, o limite global coincide com o valor de ambos os limites laterais. Tá bom? Quer dizer, se os limites laterais existirem e forem iguais, esse valor também é igual, o limite global também existe e esse é o valor do limite global, o mesmo valor de ambos os limites laterais. Se um dos limites laterais não existir ou os limites laterais existirem e não forem iguais, então o limite global não existe. Mas, por outro lado também, se eu sei que o limite global existe, então os limites laterais ambos existem e são iguais. Certo? Então, vamos voltar aqui ao nosso desenho, né? O limite lateral pela esquerda aqui é sempre 4, né? A gente já viu que ao me aproximar pela esquerda, do 2, a minha função, que é a função quadrática, se aproxima do 4. O limite pela direita é 2 mais m, não é isso? E ao mexer, tá vendo? O limite, então, aqui, para esse valor do m, esse valor do m que é o 4,41, então o limite pela esquerda é 4, e o limite pela direita é o quê? 2 mais m, né? 6,41.
Então, os limites laterais, que seria esse valor aqui, ó, correspondente a essa retinha aqui. Os limites laterais claramente diferem, então o limite global não existe. Essa função tem um salto daqui para lá, né? Quando os limites laterais existem, são distintos, a diferença entre eles a gente chama de salto, certo? Mas à medida que eu vou diminuindo o m, esse salto vai ficando menor. Até que tem um valor de m aqui, ó, que cola as duas funções. Opa, não colou ainda. Não vou conseguir fazer esse negócio certinho. Mas olha só, quando m igual a 2, justamente o limite lateral pela direita, que é sempre 4, bateu com o limite lateral pela esquerda. Ou, limite lateral à esquerda, que é sempre 4, vai bater com o limite lateral à direita, que é 2 mais m. Quando m é 2, vai dar 4 também. E a gente está colando os dois pedaços da função de forma a torná-las contínuas, certo? Não tem salto aqui. Não tinha esse pulo como tinha aqui para outros valores de m, certo? Então, o que aconteceu? A gente forçou os limites laterais a serem iguais. Isso tornou nossa função contínua, porque além dos limites serem iguais, se a gente definir... Tá vendo que aqui, ó, a minha função... a minha função não está definida no 2, né? Mas se eu trocasse esse menor aqui por um menor igual, né? Então, definindo ela no 2 como sendo também 4, eu estaria dizendo que a função aqui no 2 vale 4, e 4 é o limite global, porque os dois limites laterais existem e coincidem, e são iguais a 4. Então, pelo resultado que a gente acabou de ver, o limite global coincide com esses limites laterais, e coincidindo eles também com o valor da função no ponto, se aqui tivesse o menor igual, né? Então, essa função seria contínua no ponto. Então, o que a gente fez? Manobrou o m aqui, de forma a colar esses pedaços, tornando a função contínua. Tá? Então, só para finalizar isso que eu acabei de falar, certo? Nos dizem como é que os limites laterais se comportam em relação à função contínua, tá? Que é o que eu estou dizendo aqui, né? Finalmente, temos a relação entre continuidade e limites laterais. E essa relação é a seguinte. Uma função é contínua em um ponto, x0, tá? Se nesse ponto ambos os limites laterais existirem e coincidirem entre si, certo? O que significa, então, pelo resultado anterior, que o limite global também existe e coincide com esse valor. E, além disso, esse limite comum dos limites laterais, que também é o valor do limite global, coincide com o valor da função no ponto, certo? Aí a função é contínua. Ok, então o exemplo agora, o mesmo exemplo revisitado, tá vendo? Agora aqui eu incluí o valor da h no x igual a 2. Certo? Então, no x igual a 2, agora eu disse que minha função vale k. Ah, tá. Então, isso aqui vai ser legal, vai ser mais geral do que o caso que eu tinha feito. Olha só esse gráfico aqui, ó. Esse pontinho aqui marca o valor da função no ponto 2, certo? E ele depende de k. Ao mexer o k, eu subo aquela bolinha para baixo e para cima, certo? E o valor de m mexe com a reta que está do lado de cá. Ao alterar o m, eu subo a reta para lá e para cá, tá? Esses pontos pontilhados, essas retas pontilhadas me dão aqui, esse aqui de baixo, o limite à direita da função no x igual a 2, que é esse valor aqui, que é 2 mais m, como a gente já viu atrás. E essa linha pontilhada me dá o limite da função, o limite à esquerda, né, que é dada pela função quadrática, x ao quadrado. Então, quando x tende a 2, esse limite é 4, certo? Tá vendo que essa linha pontilhada está sempre batendo no 4, mesmo quando eu mexo no m. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais nítido para vocês aí. Tá vendo? Mesmo quando eu mexo no m, eu só estou mudando a escala do eixo vertical ali, mas essa reta aqui é sempre 4. Sempre batendo no 4. Então, esse é o limite lateral à esquerda,
pontinha dessa linha pontilhada, esse é o limite lateral à direita, e esse é o valor da função no ponto, certo? Do jeito que está aqui, o limite lateral à direita é diferente do limite lateral à esquerda, e ambos diferentes do valor da função no ponto. Então, a função não é contínua, e o limite global não existe, certo? Porque para existir o limite global, os limites laterais à direita e à esquerda têm que coincidir. Então, para mexer no limite global, eu tenho que vir aqui e descer essa reta M. Então, ao baixar a reta M até ela colar ali certinho, opa, certo? Agora, o que aconteceu? O limite lateral à esquerda, que é a reta pontilhada que está sobrepondo a outra reta pontilhada, é 4, coincide com o limite lateral à direita, que também é 4. E se os dois limites laterais existem e coincidem, ambos coincidem com o limite global. Então, agora, essa é uma função que tem limite global, tem os limites laterais coincidem e eles coincidem com o limite global, que é 4. No entanto, ela ainda não é contínua, porque no 2, ela vale esse pontinho aqui, que é dado pelo K. E o meu K aqui está valendo 3,265, certo? Então, para tornar essa função contínua, o jeito que eu tenho é puxar esse K até o 4. Quando o K for 4, não sei se eu vou conseguir colocar ele em cima do 4 certinho. Não vou, por causa da minha mão, que não é forte o suficiente, mas visualmente, né? Vamos aceitar que ele está em cima do 4 aqui. Então, agora, o valor da função no ponto, que é essa bolinha, está coincidindo com ambos os limites laterais, a direita e a esquerda, e portanto, né, já que os limites laterais existem, são iguais, eles coincidem com o limite global. Então, o limite global está coincidindo com o valor da função no ponto, que significa que essa função, assim construída, ela é contínua no ponto 2, tá? Para ver que ela é contínua nos demais pontos do seu domínio, é muito mais fácil, porque se você pegar um ponto que não é igual a 2, então, ou ele é maior que 2, e daí o valor a expressão para a função é dada por uma única lei, certo? Se ele for maior do que 2, a expressão para a função é x mais m, para qualquer m fixado é uma única expressão. E se ele for menor do que 2, a expressão para a função é x ao quadrado, que é uma função contínua, um polinômio, a gente já sabe calcular o limite. Então, o limite em qualquer outro ponto é mais fácil ainda de calcular, eu deixo como exercício para vocês. O único ponto problema aqui, que a gente teve que fazer uso dos limites laterais, era justamente o ponto x0 igual a 2. A gente teve que fazer uso dos limites laterais exatamente porque a expressão que caracteriza a função, que me diz como manusear matematicamente a função, ela difere dependendo se o x é maior ou menor que 2. Então, ao me aproximar do 2, sempre poderia ser feita essa pergunta. Você está se aproximando do 2 por valores maiores que 2 ou menores que 2? E isso ia me dar expressões diferentes para a função h, certo? Por isso que eu tive que fazer uso dos limites laterais e desses dois teoremas que eu acabei de mencionar. Beleza. Ainda tem mais um caso sobre limite, um caso também onde o limite não existe, né? Quando a gente diz o limite não existe, quer dizer, não existe como número real. Porém, o comportamento da função nesses casos, ele é relevante e merece uma atenção especial. Certo? Então, embora o limite não exista como um número real, o conceito de limite no infinito, certo? Ele é relevante, ele vai ser apresentado posteriormente na hora que a gente estiver falando em esboço de gráfico de função. E é justamente estudar o que acontece quando o valor da minha variável livre x, esse x cresce limitadamente, tende para mais infinito ou para menos infinito, no caso. Tá? Então, esse conceito vai ser abordado mais para frente, quando a gente tratar de esboço de gráfico. E ele vai estar diretamente ligado a dois conceitos que a gente vai também estudar brevemente, que é o conceito da assíntota horizontal e da assíntota inclinada de um gráfico. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Agradeço a atenção e fico por aqui. Obrigado.
que eu fiz? Eu tenho que sair da gravação. Parar a gravação. Ok. Então, vou encerrar a gravação agora. Muito obrigado. Espero que todos tenham acompanhado e entendido tudinho. Se não entendeu, se ficou algum detalhe, olhem com mais calma, volte, assista a gravação, tá? Também estou vendo que a aula ficou um pouco longa demais. Então, assista ela por partes, na medida do possível, prestando atenção em tudo. Ok?